que nos sintamos mais uma vez muito bem-vindos ao Amparo Teresa Cristina, essa casa abençoada, escolhida por nós para ser o nosso espaço de reconhecimento, de tranquilidade, de recarregar as nossas baterias para as nossas lutas diárias. E além de nos sentirmos bem-vindos, não nos esqueçamos de nos sentirmos gratos. Gratos ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, aos guias espirituais que cuidam de cada um de nós, para que aqui conseguíssemos estar, e aos trabalhadores desta casa incansáveis no cuidado e no zelo por este ambiente, para que, ao chegarmos aqui, encontremos a paz e a tranquilidade que está em nós, mas que ainda temos, muitas vezes, dificuldade em acessar, né? Então, nós temos, já no segundo domingo do mês de agosto, que coincide com a data de homenagem aos pais, o almoço fraterno, né? Convidamos a todos para a divulgação, para a presença, mesmo aqueles que estejam já comprometidos com os familiares, que possam estar aqui depois do almoço para ouvir uma música agradável e conversarmos, que no dia a dia, muitas vezes, em nossas tarefas, o tempo não permite. Não nos esqueçamos que os estudos da Casa Espírita, eles permanecem abertos a todos nós e que a nossa doutrina é de fé raciocinada. Então é importante que busquemos o esclarecimento, os grupos de estudo e nada melhor do que nesses encontros que acontecem às segundas-feiras à noite, no momento estamos estudando o livro Céu e Inferno, que está completando 150 anos esse ano. Às terças-feiras estudamos o livro dos médiuns e o livro Ação e Reação de André Luiz. Às quartas, Céu e Inferno em Nosso Lar. Aos sábados, a Revista Espírita e o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E no mesmo horário da reunião pública, de sábado, às 15 horas, temos a evangelização de crianças e jovens, tá bom? Então, quem se interessar, quem puder, quem tiver alguém que possa, estão abertos os nossos espaços e os nossos horários. Nós agora, além disso, nós temos também 2 cadernos em que nós podemos anotar nomes de nossos, de familiares, amigos, vizinhos, daqueles que nós percebemos que estão com necessidades, tanto de atendimento para a saúde física, quanto atendimento fraterno espiritual. Esses atendimentos acontecem em reuniões fechadas. O da saúde é na primeira quarta-feira de cada mês e o de atendimento fraterno aos desencarnados é toda sexta-feira às 20 horas. O da saúde também às 20. Mas o interessado no atendimento permanece ou em sua residência ou, em alguns casos, no hospital. A pessoa não tem presença nessa reunião. Apenas o nome e o endereço, quando se tem o endereço. E é importante que nesse horário, nesse dia, a pessoa leia o Evangelho, uma página, se recolha, evite assistir certos programas conturbados para auxiliar o atendimento, né? E nós agora vamos ouvir a página através da nossa irmã Liette para melhor ambientação, tá? Boa tarde a todos. O livro Cotidiano
não tinham tempo para comer. Está em Marcos, no capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muito correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos tempos de guerra como agora para as manifestações de religiosidade. Jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos comuns. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade, e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos de permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem de caminho, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado do Divino Mestre, retira-te a algum lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouso no cansaço material. Todavia, penetra no santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam a séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passe, apressados, de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sem os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás a verdadeira noção de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que Jesus te destina. Graças a Deus.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, que a equipe bendita de Dona Teresa Cristina, mais uma vez, possa estar conosco, nos amparando, nos auxiliando, para que tenhamos toda a atenção necessária a esses instantes de atendimento às nossas necessidades reais e esclarecimento sobre as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, para que saibamos valorizar esses instantes, para que estejamos aqui por inteiro e por esses momentos nós possamos reconhecer que estamos tendo a oportunidade ímpar de estarmos intimamente amparados pelo nosso guia espiritual, encontrando contigo, o nosso querido Mestre Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, que a nossa reunião seja plena de paz, harmonia e reconhecimento das nossas forças. Que os guias e mentores do nosso irmão Marcos Vera o amparem e continue abençoando a sua tarefa de esclarecimento a todos nós. Assim seja, graças a Deus. O nosso irmão Marcos Vera vem falar-nos do Livro dos Espíritos, questões 907 a 912, e com a palavra do nosso irmão. Boa tarde a todos. Esperei que meu peixe. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as paixões. Né? É um tema bem atual para os dias de hoje, onde a gente vê a todo momento um superestímulo nessas paixões no nosso dia a dia. E a gente pode abrir o leque, né? E a paixão que eu estou falando não é somente aquela entre um homem, uma mulher e dois seres que se amam, enfim. É tudo aquilo que a gente se entrega com uma certa intensidade. E o Livro dos Espíritos, dessas questões, é levantado justamente o que é positivo e o que é negativo dentro dessas paixões. Sim, muito importante nesse momento. Eu estava ali tentando fazer um cavalo, mas minha esposa disse que parecia mais um burrinho, mas ali uma carroça puxada ali por um corcel. E daqui a pouco a gente vai explicar que isso tem muito a ver com paixão, com a condução da paixão. Então vamos ver por onde eles começam, né? A 907, a gente já começa perguntando: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E aí a Escritura já começa dizendo que não. A paixão não é uma coisa ruim. O que é ruim dentro da paixão? Quando a gente se desequilibra nessa condução. Ela está na natureza, né? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. E aí está todos os nossos grandes problemas do nosso dia a dia. A gente conduz as coisas de uma forma apaixonada, às vezes, em excesso. E aí acaba saindo daquilo que é o bom senso na condução dos nossos atos, né, das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Se a gente parar para observar, os grandes conflitos que ocorrem na humanidade
por trás daquele conflito tem uma paixão exacerbada por algo. Seja por uma religião, seja por um time de futebol, seja por... São diversas raízes, mas na verdade é o desequilíbrio que está acontecendo ali. A religião seria o motivo para o homem brigar e dizer que a sua é melhor do que a outra? Hoje a gente vem aí tentando melhorar esse aspecto, trabalhando aí esses questionamentos, porque a gente vê a coisa lá fora pegando fogo. A mídia trabalha muito isso, você vê quando alguém fala de uma coisa aqui, o outro rebate de lá, e aí fica aquela briga de quem está certo. E na verdade, quando os dois lados estão defendendo o seu lado com paixão exacerbada, os dois estão errados. A espiritualidade trouxe para a gente aí muito conhecimento, a fé racional. E a fé racional, ela tem que saber conduzir-se de uma forma equilibrada. Senão a gente escorrega pelo mesmo erro. Então muitas vezes nós somos atacados, principalmente aí hoje lá fora, se você estiver dentro de um meio onde tiver algum tipo de religião mais agressiva, às vezes você é coagido a ficar calado, não dizer. Você não pode dizer que é espírita, que é isso, porque você vai ser perseguido. Infelizmente isso está acontecendo no nosso dia a dia. E isso é justamente o que Jesus tanto trabalhou para que não acontecesse. Ele deu diversos exemplos, conversando com a samaritana, ele trabalhava muito essa questão do samaritano, porque existia uma rixa muito grande, os judeus não gostavam, colocavam eles como um pouco sujo, um pouco... E Jesus sempre trabalhando ali, ele pede a água à samaritana. A água é uma coisa sagrada, E aí, naquele ato simbólico, ele está demonstrando que não tem que haver essas diferenças, mas não adiantou. Conseguiram jogar uma capa em cima dele, distorcer o conhecimento de tal forma que mais na frente surgiu a Inquisição e ele estava matando em nome de Jesus. E isso tudo porque o homem tem uma paixão descontrolada pelo poder, pela sua vontade de se mostrar em um patamar onde eu acho que é uma questão de insegurança muito grande que nós temos. Quando você está no poder, dá uma sensação de controle, E vocês podem analisar que muitos daqueles que tiveram no poder, Ele é um bom exemplo para a gente falar de paixão. Quando ele era mais novo, ele tinha uma paixão. Ele queria ser pintor. E aí ele foi a uma escola para assim aperfeiçoar, E nos testes iniciais, o diretor dessa escola chegou para ele e o humilhou, digamos assim, Você nunca vai ser um pintor, você é medíocre, sua pintura é... Bom, isso numa personalidade já distorcida, já começou a uma distorção de personalidade ali. E aí ele foi encontrando ao longo do caminho pessoas que continuaram a humilhar ele. Os judeus, que tinham assim, muito dinheiro, eles estavam acessando o poder através desse poder monetário. E o judeu também é um pouco fechado na sua classe. Ele também, muitos infelizmente, humilham os outros, colocando assim, acho que foi um erro histórico lá atrás, Quando Moisés trabalhava muito aquela questão do vocês são o povo escolhido por Deus, que vai nascer o Messias, foi trabalhando aí, foi deixando um povo tão orgulhoso que eles se fecharam, eles se acham acima dos outros. É a paixão também aí que Moisés teve que fazer aquilo, porque ele tinha que proteger aquele conhecimento, aquela raça,
onde Jesus mais tarde iria vir, e tinha que proteger a ideia de Deus único, que foi com muita dificuldade que essa ideia foi implantada aqui na Terra, né? Já havia tido uma tentativa Akhenaton, mas Akhenaton logo foi retirado do poder pelo sacerdote, e a ideia de Deus único, que já era sido implantada naquela época, que era o Deus Atom, né, que ele representou no disco solar a imagem desse Deus único, e ali não tinha dado certo. Então, mais à frente, Moisés veio implementar essa ideia, e aí pegou aquele povo, né, rude, saindo da escravidão, mas com milhões de deuses para admirar, né, para cultuar. Então Moisés teve que ser duro ali, construir uma ideia naquela raça. Mais à frente acabou aí havendo essas distorções. Então, a paixão, mais uma vez aí, distorceu as coisas, criando problemas mais à frente. Aí Jesus veio e tentou quebrar tudo isso, né? Tentou mostrar que as coisas não eram como havia sido dito, né? E precisávamos revisar esse conhecimento. Jesus veio transformar a terra. Então ele começou a quebrar e exemplificar pelas parábolas, pelas histórias, que era uma modo fácil desse conhecimento acessar a consciência coletiva daquela época. Porque a história fica, né? Nós temos até hoje as parábolas, e as parábolas são intocáveis, né? Se analisarmos a Bíblia historicamente, os concílios, né, católicos, né, conseguiram aí tirar daqui, distorcer ali, mexer cá, mas as parábolas ficaram. E nas parábolas estão a essência de todo o conhecimento moral da humanidade, aonde nós devemos ali analisar cada uma delas para poder separar o joio do trigo. Essa foi uma forma que Jesus encontrou de analisar nossas paixões, né? Porque a gente fazia você parar de pensar, né? O homem está caído lá na estrada, passa o sacerdote e tal, passa fulano de tal, mas quem é que vai socorrer? É o bom samaritano, mais uma vez, que chega lá, não pergunta quem é, pega, socorre, paga a hospedagem, né, paga os remédios. Ele quer saber, para ele saber que ali está o irmão. Então Jesus está trabalhando isso, a humanidade, né, a irmandade entre todos. E isso é uma coisa que hoje nós temos que trabalhar também. Sem paixão exacerbada, mas definindo essa igualdade entre todos, não aceitando a diferença que é imposta para nós, de forma alguma, em nenhum nível, seja de cor, de raça, de religião. Nós temos que lutar, né? Porque há um questionamento também no espírito: por que o mal tem tanta força? Porque os bons são tímidos demais, não falam às vezes, né? A gente acaba confundindo a questão da resignação com ser nulo, né? Ser omisso. Acho que essa é a palavra. Nós somos omissos em muitas situações do nosso dia a dia, porque a gente acha que não tem que se envolver, mas a gente tem. Nós temos que defender o que é o certo. Nós temos que trabalhar pela essa construção da humanidade. Aí entra o lado paixão positiva, que é quando você se dedica a uma obra com toda a intensidade e amor, mas sabendo que existe um limite para você ir. Você tem que respeitar o limite do outro. A paixão desequilibrada, como ele fala aqui mais à frente, na questão 909, eu acho. Não, 908. Toda. Assim, óculos não vai, gente. Cheguei a essa fase. Quer ler pra mim? Ela quer ler pra mim, que bom.
justamente nessa questão que fiz aquele desenho ali. Quem está conduzindo ali a nossa carroça? Quem está conduzindo a carroça é o Espírito. Tá? A carroça em si é o nosso corpo material, nossa vestimenta física. E o cavalo representa a força vital que nos conduz, os instintos, né? É o que vai dar toda aquela coisa de você precisa sobreviver na matéria. Por isso o cavalo está muito, né, ligado àquela coisa da força, do instinto, da condução. Então, o corcel é ruim, ele nos leva onde a gente quiser. A gente tem que ter aqui a condução. Você tem que ter o pulso forte. Porque se você soltar essas rédeas, o cavalo vai se desgovernar. E aí é que justamente entra quando você quer chegar muito rápido no local, quando você dá muita força, paixão, você libera esses cavalos e aí fica muito difícil de você controlar. Você pode a qualquer momento perder o controle dessas rédeas. Quando você segura ele firme e você o mantém junto a você está controlando essa força, não neutralizando ela, porque ela não é negativa, ela te conduz. Nossos instintos são dados como presente, preservar a nossa vida. Graças ao nosso instinto de sobrevivência, você não vai caminhar, não vai se jogar de um abismo, a não ser que esse instinto de sobrevivência esteja dando curto. Mas como está tudo legal, você vai preservar a sua vida. Você não vai colocar a mão no fogo, você sabe que queima. Então isso é bom para a gente, preserva a nossa vida. O instinto de preservação da nossa espécie. Precisamos nos reproduzir, precisamos nos sentir atraídos pela outra pessoa para que a nossa espécie continue a existir aqui. Então isso é ruim? Não. O ruim é quando você deixa isso conduzir você. E aí essa carroça vai cair no abismo a qualquer momento. Ou se despedaçar pelos buracos do caminho. Porque você não está enxergando, você está correndo demais, quer tudo de uma vez. E aí, se você está nessa agitação do nosso dia a dia, esse estresse absurdo, tem que trabalhar, tem que isso, tem que correr, você não enxerga a beleza do caminho. Somente com uma condução tranquila, eficaz, dos instintos, dessas paixões, é que você consegue enxergar toda a beleza que está ao nosso redor. Pessoas que você pode convidar para ir junto com você também, E aí a gente passa a usar essa ferramenta de uma forma totalmente positiva. Então as paixões, a gente só tem que aprender a ter rédea com ela. O que é uma coisa muito difícil, como eles dizem ali, é uma questão que ele levanta. Há paixões que sejam tão descontroladas que a gente não possa controlar. E aí os espíritos, olha, há pessoas que dizem que sim, mas, na verdade, a maioria dessas pessoas estão dizendo que sim porque gostam daquilo que estão vivendo. Se comprazem naquela alegria de vivenciar aquele momento, proporcionado por aquela paixão que ele acha que não consegue controlar. Até semana passada eu estava bebendo aí por dia, por semana, acho que uns 2 litros e meio de Coca-Cola. É uma paixão, é uma coisa que, uma aflição que descobri que estava na verdade uma ansiedade ali correndo. E o açúcar aliviava aquela tensão. Até que de repente, quando furou um buraco aqui na minha perna, começou a sair jorrando sangue, furou uma varize.
E aquele negócio ia longe, e estou esvaziando. E aí, caramba, eu estou me matando, né? Então, por quê? Será que o gosto daquilo ali pode ser melhor? Não foi só a Coca-Cola, né? Foi a fritura, foi o salgadinho, foi a comida gordurosa, minha mãe paraense, adora vai dos dois. Estou entregando. Isso tudo, né, no nosso dia a dia, vai fazendo o quê? Nosso fluxo de vida está preso. Né? Você vai se prendendo com excesso de peso, tudo isso por paixões que não tem por que você ter. Né? A Coca-Cola, o outro vai jogar, tem o outro que vai comer até se desequilibrar, o outro vai pro vício. Na verdade, isso tudo está camuflando questões mais que não estão resolvidas dentro de você. E você precisa de algo para te dar prazer imediato. E isso é apenas um momento que a gente está vivenciando, né? A gente está num momento complicado do planeta, né? Então, quando a gente dá uma sacudida, acontece uma coisa aqui, acontece outra ali, isso dá uma sacudida em você, mas quando você está no eixo, você, poxa, epa, o cavalo está descontrolando. Você puxa de volta para você. Então já aí, desde isso aconteceu sábado passado, já tem quase 10 dias que refrigerante zero. Cortei totalmente, fritura zero. Cortado. E agora o trabalho de puxar o cavalo de volta e fazer a condução da maneira correta. Né? É possível, porque até sábado passado eu achava impossível viver sem a Coca-Cola. Achava totalmente impossível. E você olha assim, bom, eu vou morrer ou se eu chegar desencarnado do outro lado, eu vou ser considerado suicida. Poxa! E aí tantos anos de palestra não resolve nada. Suicida mesmo, ainda pesa mais, né? Porque a responsabilidade é maior. Você fala aqui pra caramba. A gente ensina, orienta todo mundo. E aí você está escorregando na banana. Então, ou é o momento, né? Quando a gente identifica esse momento, você está deixando o cavalo correr solto, é a hora de respirar fundo e ganhar força e puxar a rédea da vontade. Porque a vontade você tem que ter ali firme. Eu vou conseguir, vou fazer isso e vou modificar, porque eu não posso permitir que isso me conduza. Eu estou no comando da carroça. Meu espírito é mais forte do que o animal. Né? Eles fazem muito essa questão ali. O espírito é a força, não o animal. O animal tem que obedecer a esse comando. Krishna fala muito disso no Bhagavad Gita. Né? Quando ele briga com Arjuna perde seu reino e Krishna é o responsável de fazer com que ele... Não, você tem que ir lá e recuperar seu reino de volta. Mas não posso. Ele responde para Krishna, ele manda, eu não posso voltar lá, deixa eu ir lá. Está lá, foi os parentes que usurparam eles, acham que é melhor estar lá no poder. Deixa lá meu primo, meu tio, eu não vou matar eles. Eu não posso ir lá matar eles. E Arjuna, o Krishna, não. É o teu reino. Você tem que recuperar ele. Não importa se outros irão morrer por isso. O reino é teu. E quando Krishna fala isso a Arjuna, ele está falando, é o espírito imortal que está falando a matéria. Você tem que recuperar o teu reino. E você tem que vencer os parentes que usurparam o teu reino. Quem são esses parentes? São as suas paixões. Todos esses parentes representam o quê? As paixões que nós gostamos de estar ali ao nosso lado, próximo a gente. A gente não quer se matá-las, a gente não quer se livrar delas. A gente quer, deixa pra lá, tal, vou levando junto. E aí você vai permissivamente conduzindo essas coisas que você gosta de usufruir. Que é o que representa essa guerra, uma guerra épica da alma humana para se enquadrar e dominar a matéria.
conhecimento, uma semelhança com o Evangelho de Jesus, uma outra perspectiva. E a tradução do Humberto Roller é excelente, porque ele vai fazendo essa comparação com o Evangelho de Jesus e mostrando como a espiritualidade superior trouxe o conhecimento e espalhou pela terra. Permitindo que o homem tenha todos os objetos, todas as formas de se instruir e de se libertar desse ciclo de reencarnações que a gente está aqui batendo cabeça há muito tempo. Batendo cabeça por quê? Porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente acha que nos dá prazer. A gente quer manter tudo preso ali. E no finalzinho aqui, ainda tem tempo, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não vamos comentar. Senão eu vou falando. E é legal, você está pensando, poxa, ou uma passagem de vida, né, que é importante você lembrar que quando você teve vontade, segurou aquilo ali, ou não teve e deixou aquele momento escapar, porque a gente aprende das duas formas. Quando a gente vence, é gostoso. Espera aí que não. Eu tenho que vir aqui pro fio, tá? De dominar o cavalo, né? Do cavalo é fogo. Tem que dominar a força. Aqui, da definição da pergunta, ele diz: toda paixão que se aproxima do homem da natureza animal afasta o da natureza espiritual. É justamente o que ele acabou de falar aqui do carrossel e do cavalo. Afastando o homem da natureza espiritual. O instinto animal. Governar você, né? Você está afastando a sua condução do controle, né? Você deve ter aí o seu espírito sobre a matéria. Mas é a nossa batalha de todo dia. Porque não adianta a gente ter que ter uma consciência de que nós temos nossos limites. Mas os nossos limites não podem ser colocados num patamar que você acha que não vai conseguir. Quando você acha que não vai conseguir, te venceram. Né? E é você que está no comando dessa carruagem. Então você tem que ter essa consciência de domínio, de autoconsciência, de identificar quais são as suas deficiências morais, quais são as suas escorregadas, aonde você está desvirtuando o caminho da evolução. E isso só se faz de uma forma: autoconhecimento, né? Aquela meditação diária. É difícil fazer porque a gente chega em casa, quer se jogar na cama, aí liga a televisão, vai ver novela. Na novela tem um monte de coisa que não vai servir para nada. Algumas coisas até podem servir, né? Acho que tudo tem que ter um meio termo. A gente não pode condenar também algumas coisas. Se você quiser, você aprende com tudo. Jesus não se privava de ir a lugar nenhum. Né? Às vezes questionava ele: mas o senhor vai entrar aí é um local de um prostíbulo, né? Tem marginais, e aí Jesus, mas não é aqui que estão doentes? É aqui que precisam de remédio. E lá ele estava. Então a gente tem que ter esse desapego, às vezes, do nosso conforto. Às vezes a gente precisa sair um pouco do nosso eu, nossa zona de conforto, para enxergar certos aspectos que vão fazer com que você cresça também. Quando você ficar muito preso ali, né? Quando a gente deixa chegar em casa, precisar se jogar no sofá, né? Que isso não seja mais do que alguns minutos. Né? Que você tenha sempre aquela coisa assim: não, legal, vou curtir isso aqui agora, porque a gente precisa, né? Não podemos nos livrar, tudo é o equilíbrio. Aí é que é
controle das paixões. Você gosta de uma coisa, né? Aquilo te dá prazer. Mas quando você ultrapassa, é quando vai entrar o negativo. Então você chega, eu gosto de assistir uma novela. Tá, você sentou e assistiu aquela novela. Mas não, às vezes você vai assistir todas as novelas e ainda vai entrar o Vale a Pena Ver de novo. E aí você perdeu quantas horas do seu dia ali? E às vezes vai na madrugada, né? Vai à noite, né? Vai pra novela até. E aí aquele prazer de ver uma história boa se desequilibrou, né? Prendeu você ali, você deixou de ler um bom livro, você deixou de estimular outras partes do seu cérebro. Em 1800 e pouco, né, quando estava surgindo o espiritismo, já existiam outras escolas místicas, né? E muita coisa foi codificada dentro do livro dos médiuns, né? A mediunidade, ela se desenvolve, né, pelo nosso quê? Você estimula os seus sentidos físicos e isso vai. Então, o que vai acontecer? Você quer desenvolver a sua captação sonora, né? Como ouvir os espíritos falando. Mas para ouvir os espíritos falando, você tem que amplificar o seu sentido, passa pelo físico. Então, o que você precisa? Ouvir uma boa música, né? Estimular esse sentido com coisas positivas. Se você ficar preso ali ao jornal, esses jornais trágicos do nosso dia a dia, você está ouvindo o seu cérebro só precisa de quê? De baixo padrão vibratório. E aí você, em vez de estar estimulando uma conexão maior com a espiritualidade, vai estar ouvindo ela, no início pela intuição, né? Vem aquela coisa que você vai ouvindo dentro da sua mente. Isso precisa ser estimulado. Se você está num nível só ouvindo desgraça, você vai ouvir qual o padrão vibratório que você vai ouvir? De espíritos que estão vibrando ali na mesma intensidade. Então, todos os nossos sentidos precisam ser estimulados com coisas boas. E aí a paixão positiva pode levar isso a um outro patamar. Como ir a uma exposição de um museu, de quadros, né, de obras de arte. Aí você está estimulando seus olhos com obras de arte. Se prender aos detalhes, né? Tentar entender o que o pintor quis passar com aquele desenho. E aí você está estimulando o seu centro intelectual. Então, é quando você utiliza as paixões de forma positiva. A boa música, né? As obras de arte, né? Um bom livro, né? É estimular todos os centros de forma positiva. E aí, sempre se conectando com essa espiritualidade maior. E aí a gente, semelhante atrás do semelhante. Quando você está nesse patamar, buscando ouvir coisas boas, buscando falar coisas boas, tá? Lembra? Tem a ciência dos mantras, né? O verbo, e o verbo se fez. O verbo tem uma força imensa, né? Existem ditados antigos que, por exemplo, o diabo só pode roubar a alma de uma pessoa quando ela pronuncia o mal. Que é o ensino de cultura antiga. O que quer dizer? Quando você verbaliza o negativo, você está materializando no plano físico sentimentos negativos. Então, você tem que vigiar constantemente a sua mente de tudo que você está pensando, né? Porque a paixão nasce aqui, em como você está conduzindo seus pensamentos. Então, pense no que estão pensando. Analise. A ansiedade ajuda a atrapalhar. Muito. Porque quando a gente está ansioso, o que é ansiedade? É um grau
de medo. Né? É o grau inicial de medo. É quando você tem aquela perspectiva. Será que vai dar certo aquilo? Por que não acontece logo? Mas a gente vê isso acontecer porque você tem medo que alguma coisa saia errada. E aí gera essa expectativa e deixa essa... E aí a ansiedade, você respira pouco, você oxigena seu cérebro pouco, você passa a não pensar com clareza, e aí você não enxerga as soluções, você começa a transformar aquela baratinha num monstro, e ela te engole. Então a ansiedade, ela precisa ser ali, é a rédea, puxar. Eu não tenho que ter medo de nada, sou eu que estou conduzindo a minha vida. Então, quando você está ali no controle dela, tem medo de quê? Quem está no comando de tudo? Você está no comando ali mas quem te deu a carroça, quem te deu o cavalo, quem te deu o corpo que está conduzindo tudo? É o homem. O homem está no comando de tudo. Então, por que ter medo de algo? Não existe dois senhores. Não existe um bem e um mal. Existe um bem. O mal é apenas sombra que um dia vai ser eliminada por todos os lados. Quando a gente está na matéria, você ainda gera sombra. É físico. A sombra está aqui me acompanhando. A partir do momento que você vai construindo e vai vencendo essas más imperfeições, vai conduzindo isso de forma positiva, você ilumina por todos os lados. Seu perispírito vira luz. Não há mais sombra. Se não há mais sombra, você perde a necessidade de reencarnar aqui. Você está vibrando em outro patamar. E aí você vai para novas escolas. Entendi. Passa ali por esse controle de paixão também. Porque essa ansiedade, às vezes, que gera dessa forma, não sei se vocês conseguiram ouvir a pergunta dela. Né? Vamos lá, vamos repetir. Ela levantou a questão do controle que às vezes nós queremos ter do que acontece ao nosso redor, né? É o controle do que o filho está ali, a hora que ele vai chegar, fulano de tal, o que ela está fazendo? Não, você quer manter um círculo ali pessoal sobre um rígido controle, porque você acha que tem como manter um patamar de perfeição ali, né? Tudo vai dar certo se eu estiver vigiando, se eu estiver controlando, e isso, na verdade, não é bem assim, porque, primeiro, dentro de um círculo familiar, né, cada um é único e tem suas próprias escolhas, as suas próprias provas, seu próprio crescimento. E não tem como você controlar as escolhas do outro. Quando nós somos pais, né, o que nós podemos fazer é tentar passar para o filho o melhor da nossa experiência, mas vai chegar um momento que ele vai fazer as próprias escolhas, vai ter os próprios erros, e se a gente entrar numa paranoia de que eu sou o culpado porque fulano experimentou a droga, porque pode haver culpa, mas vai adiantar a gente se lamentar dessa culpa? Não vai adiantar em nada. São lamúrias inúteis. Então o que nós temos que ter consciência? Nós estamos crescendo, erramos tanto quanto os nossos filhos vão errar, ou os pais vão errar. E às vezes a gente cobra muito uma perfeição que nós não temos. Como é que a gente vai exigir essa perfeição do outro? Então, a gente tem que desconstruir essa imagem de que podemos controlar tudo. Tem que quebrar isso. Nós não controlamos
nós controlamos as nossas próprias atitudes. E muito mal. E muito mal. Porque em cima das nossas atitudes, você vai ter o desdobramento das consequências dos seus atos. Ação e reação. Karma é gerado. O que você fez lá atrás está feito. Você não vai modificar o que já fez. O que vai te alcançar hoje são as ondas das atitudes desse passado. O que você está fazendo hoje é o que vai interessar para as ondas que você está gerando no futuro. Agora, se a gente parar para analisar, o karma ele não é algo punitivo, né? Tem nada a ver com punição, tem a ver com educação. Então, o que acontece? Toda ação gera uma reação de igual ou potencializada, né? Porque se você derrubar um dominó, pode derrubar milhões de dominós desse efeito. Então, o que você tem que ter consciência? Que a sua atitude de hoje, ela pode não afetar só você. Você pode afetar um núcleo, uma nação, né? Como os nossos políticos têm karma, tadinhos. E essa ação você tem que ter o controle. Parar para pensar. O que eu vou fazer hoje? Quais serão as consequências disso? E é só isso que você vai ter o controle. O que chega até você é para você trabalhar, né, com os desafetos, né, harmonizar com as diferenças, para aprender a lidar com a diferença do outro, as escolhas do outro. Isso tudo é laboratório divino, onde cada um é único nas suas escolhas. E ele está aqui também batalhando pela sua evolução. Então, vamos quebrar essa imagem de que nós temos o controle. Nós temos o controle em cima das nossas atitudes. E é em cima delas que nós devemos estar atentos para poder melhorar o nosso futuro, nossas vidas. Às vezes não dá para consertar nessa ainda, né? Mas muita coisa a gente neutraliza para nossas ações de agora. Coisas que você teria que vivenciar, né? Digamos, eu pratiquei bruxaria na vida passada, na Idade Média lá, movimentei, botei essa energia negativa, né? Ficou no teu espírito. Hoje eu sou espírito, hoje eu faço bem, eu sou assim, sou assado. Aí veio o câncer. Caramba, ele está com câncer, ele é tão bom. Por que ele está passando por aquilo? Nós somos espíritos eternos, né? Nós temos nosso processo de aprendizado e essa carga energética aqui do mal que praticamos ao próximo, nós temos que zerar a dívida. Ninguém herdará o reino do céu até que se zere até o último incêndio. Então temos que zerar essa dívida kármica. Fazendo bem, praticando bem. Aí, como ele fala ali, qual é a última questão? Como vencer as paixões? A abnegação. A abnegação é que vai te dar como transformar o positivo, né? Fazendo que o negativo sirva de crescimento para você. Aí eu preparei um textozinho para a gente fechar em 5 minutinhos. Se deixar a gente vai falando. Escrevi esse texto também para um ato de abnegação. Né? Diz ali a minha esposa que eu sou meio teimoso às vezes. Então, eu peguei assim algumas coisas que estavam no dicionário, né, sobre abnegação, e fizeram um textozinho. Abnegação. Disciplina da própria vontade. Sempre que na vida quiseres muito algo, veja se o alvo do desejo é livre de manchas. É mancha quando alguém perde para você ganhar. Quando tua conduta é desviada para o ganho assegurar. Desapego do interesse próprio. É dano que se recebe. Mas somente quando a mão esquerda não sabe o que a direita dá.
Pois o bem só é bem se somos felizes apenas pelo bem que fazemos. Generosidade como sacrifício. Doar aquilo que não usamos por não servir é humilhar aquele que aceita o lixo para não melindrar o feliz doador de nada. Altruísmo, isenção. Seremos livres quando nossos olhos se emocionarem com todas as formas de amor. Neste infinito laboratório divino, deixando que o ser espiritual rompa o casulo dos instintos da vida na matéria. Então, acho que já falei muito. Vamos encerrar por aqui, passar aqui essa hora. Nós só temos a agradecer por essa tarde, por esses instantes de estudo, que todos nós tenhamos despertado em nós a vontade cada vez mais de consultar esse material. Agradecemos, que Jesus o abençoe em sua tarefa, leve a nossa graça, sua casa feliz, seu terreno, e que Deus o abençoe e esteja conosco cada vez mais. Tá? Mas agora vamos passar para a nossa companheira Liette, que fará a prece pelas 12 maneiras. Graças a Deus. Senhor Jesus, como temos que te agradecer por aqui estarmos nesta tarde, ouvindo